Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura orante do dia 31 de janeiro, último dia do mês, e a leitura de hoje é tirada do Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1 a 20. Preste atenção porque hoje é um evangelho um pouco mais longo, são 20 versículos, precisa um pouco da paciência, mas também é um evangelho de muita graça. Deus quer falar com você. Tem muitas coisas para percebermos nesta palavra. Nos coloquemos na presença do Espírito Santo e peçamos que Ele nos ilumine neste entendimento e nesta oração. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região de Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro, por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai deste homem." Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" O homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus pais, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esta palavra realmente é belíssima e bastante contundente, bastante forte. É algo que o Senhor nos alerta e eu quero me ater a 3 pontos nesta meditação. Passemos a fazer esta meditação também já entendendo o texto e ao mesmo tempo nos colocando a caminho de viver esta palavra. Se você observar, é algo que ainda existe muito comumente: o mal. O mal está por aí. E o poder do mal oprime, maltrata, aliena as pessoas. As pessoas continuam sendo oprimidas, maltratadas, alienadas, enganadas, usadas,
mortas, feridas por causa do mal. O mal continua sendo um opressor desde a época de Jesus. Mas o que chama atenção é que diante da presença de Jesus, o mal se desmorona, o mal se desintegra. O mal não tem poder diante de Jesus, por isso nós precisamos estar perto deste homem que é Jesus. Somente com ele, aquilo que é mal, sobretudo espiritual, nos deixará. O mal está por aí, mas perto de Jesus, o mal desmorona, o mal teme Jesus. E é engraçado porque o mal não tem poder ao ponto de que, inclusive, sair do homem, ao ponto de que, inclusive, entrar nos porcos precisava da autorização de Jesus. Jesus autorizou e aquilo aconteceu. Os porcos, na época dos judeus, eram o símbolo da impureza. Portanto, o mal quis ir para o impuro. O mar era o símbolo do caos. Era ameaçador para o povo judeu que, naquela ocasião, ainda via o mar como o princípio caótico de tudo. Os porcos pularam no mar. E veja, foi por autorização do Senhor Jesus. O poder do mal sempre é impuro, sempre é inconsequente, sempre não tem consistência, sempre é ignorante. Hoje nós vemos uma série de pessoas no mundo da igreja anunciando, pregando, falando e muitas vezes sem o devido preparo. Essas pessoas, elas anunciam como profetas aquilo que elas acreditam terem visto, aquilo que elas acreditam estar sentindo, mas muitas vezes de forma inconsequente e incoerente com a palavra. Nós não podemos profetizar aquilo que a igreja não assina embaixo, não compreende, aquilo que a igreja não testifica. Se temos nossas profecias particulares, nossas experiências com Deus, precisamos dar tempo ao tempo, nos reportar sigilosamente aos sacerdotes, bispos, para que eles primeiro validem aquilo que sentimos. E depois nós pregamos, falamos, anunciamos, se houver aprovação da igreja. Veja, o mal ele tem usado muitas pessoas para espalhar mentiras também. Quantos e quantos que têm se levado pela onda da fala bonita, dos coaches contemporâneos que têm de forma inconsequente, alguns deles de forma muito inconsequente, lançado premissas erradas que na filosofia nós podemos entender como verdadeiras falácias, mas estão aí. E com a filosofia eu me refiro, percebendo a lógica, a incoerência por detrás de certos discursos, se percebe uma verdadeira falácia. E quando pensamos em argumentos teológicos e espirituais, piorou, Muitos e muitos são inconsequentes demais. Inclusive alguns destes têm enganado sacerdotes. Se até sacerdotes, depois de tanta caminhada, de tanto estudo, se deixam levar por alguns coaches famosos que estão ludibriando as pessoas com certos discursos bonitos, você imagine o povo de Deus que às vezes não teve acesso a uma teologia bem feita. Se bem que esses padres que aceitam tais propostas, não sei se também tiveram. Mas o fato é que agora, recentemente, tem se falado muito de pessoas que estão basicamente fundando uma nova religião, uma nova forma de viver, a prosperidade e tantas coisas. E nós, com coerência, precisamos buscar Jesus. Ele é o único que, com a verdade, pode nos libertar. Na verdade, o grande instrumento hoje do diabo não é mais a mentira apenas, mas sobretudo a ignorância. Porque onde não existe verdade, existe a possibilidade de duas coisas. Se não tem a verdade, ou tem a ignorância, ou tem a mentira. Se temos a ignorância é neutra. Mas a verdade precisa chegar lá, iluminar essas pessoas o quanto antes. Porque do contrário, o ignorante se deixa levar pelo mentiroso.
Quando uma pessoa é conhecedora da verdade, ela não se deixa enganar. Portanto, busque conhecer a verdade que é Jesus, e aí estas tentações, estes espíritos que tantas vezes tomam conta, inclusive das pessoas fracas, frágeis, porque é verdade, se alguém não se alimenta, está tão inconsistente a saúde dessa pessoa, está tão debilitada, que qualquer vírus pequenininho pode matá-la. E na fé, no espiritual, também temos que entender que se nós não nos alimentamos de Deus, podemos sucumbir facilmente para os vírus do mundo. Os vírus aí da facilidade, da prosperidade, de tantas coisas. Deus não é contrário que o seu trabalho tenha seu rendimento. O trabalhador merece o seu ganho. Mas cuidado com certas enganações. Vamos buscar a verdade no dia de hoje, né? Façamos a nossa oração. Senhor Deus, no dia de hoje, nos dê a graça de estarmos perto de Ti, para que o mal não tenha vez em nossa história, em nossa mente, em nosso coração. Expulsa de nós, Senhor, qualquer tentação maligna. Sobretudo, se sentes que há algo que não condiz conosco, nos advertes, Senhor. Nos ensina a estarmos perto de Ti, a buscarmos a verdade da Tua igreja, da Tua palavra. Queremos ser verdadeiros seguidores do Teu reino. Amém. E no dia de hoje, o nosso propósito, a nossa missão, a nossa contemplação, buscarei meu refúgio em Deus. Observe, se você sente-se cansado, triste, abatido, com algo que não vai bem, busque seu refúgio em Deus. O mal não tem chance perto de Deus. E lembre-se de espalhar este vídeo para mais pessoas. Compartilhe, siga este canal, se inscreva neste canal, curta este vídeo se ainda você não o fez, porque do contrário, a verdade não brilha. A verdade não sou eu, a verdade é a palavra lida, proferida, meditada. Busquemos, portanto, nesta verdade, a luz, a força, o caminho, para que não nos desviemos daquilo que Deus pensou para cada um de nós. E faça a sua parte. Se quiser, comente aqui embaixo, deixando também a sua opinião, a sua reflexão, a sua meditação em torno desta palavra. Um grande abraço, um grande beijo no coração, que Deus esteja com você e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.